O que acontece quando o mundo que a gente conhece simplesmente se quebra? A arte muda. E olha, poucas vezes ela mudou de um jeito tão radical, tão sísmico, quanto com o modernismo. Nesta nossa análise, a gente vai entender como essa verdadeira reforma na arte e na literatura nos deu um jeito completamente novo de enxergar o mundo. Pois é, essa é a pergunta central que a gente vai explorar. Pensa só, quando as certezas, as tradições, a própria ideia do que é real se despedaça, o que acontece com a arte? O modernismo não é só uma resposta para isso, não. Ele é, talvez, a grande resposta que o século XX deu para essa questão. Então, para a gente entender o modernismo de verdade, primeiro a gente precisa sacar a época. Ele não surgiu do nada, sabe? Foi uma resposta quase que inevitável a um mundo que estava rompendo e de forma bem violenta com o século XIX e todas as suas convenções. E aqui está o pulo do gato. O modernismo é, na sua essência, um movimento de ruptura. Ponto. Os artistas e escritores daquela época simplesmente sentiram que as ferramentas antigas não serviam mais para pintar ou para descrever a realidade nova, super complexa que estava surgindo. Era preciso inventar algo totalmente novo. Mas que realidade era essa, afinal? Bom, a gente pode pensar em 4 grandes forças que, juntas, agiram como um verdadeiro terremoto, sabe? Abalaram as fundações do mundo antigo e, basicamente, exigiram uma nova forma de expressão. Primeiro de tudo, a Grande Guerra. Ela não destruiu só vidas e cidades, ela destruiu também aquela crença super otimista no progresso contínuo. A brutalidade da guerra industrial mostrou um lado bem sombrio da modernidade, e a arte precisava refletir essa desilusão toda. Em seguida, a tecnologia. Pensa aí, a eletricidade, o cinema, o automóvel. De repente, a percepção humana de tempo e espaço mudou radicalmente. O mundo ficou mais rápido, mais fragmentado. E a pergunta que os artistas se faziam era: como é que a gente representa essa nova velocidade usando as técnicas antigas? Não dava, né? Ao mesmo tempo, a ciência do Einstein apareceu para mostrar que nem a realidade era tão fixa e absoluta quanto se pensava. Ué, se o tempo e o espaço são relativos, por que a arte também não deveria buscar novas perspectivas para representar o universo? Faz todo sentido. E, para fechar, a psicanálise. Freud abriu a porta para o nosso mundo interior, para o inconsciente. De repente, um território gigantesco e inexplorado, a mente humana, virou o novo grande tema da arte. A realidade já não era só o que se via, mas também o que se sentia e o que se sonhava. Com o mundo antigo em ruínas, os artistas precisavam de novas ferramentas para construir algo no lugar. E essas ferramentas foram as vanguardas europeias. Movimentos super radicais que propuseram maneiras completamente novas de ver e de criar. Cada vanguarda dessas ofereceu uma lente diferente para enxergar o mundo. O cubismo, por exemplo, usava a fragmentação para mostrar a realidade de vários ângulos ao mesmo tempo. O futurismo era obcecado pela velocidade da máquina. Já o expressionismo focava na subjetividade, distorcendo a realidade para expressar a emoção. O dadaísmo, com sua irreverência, chegou questionando o próprio conceito de arte. E, por fim, o surrealismo mergulhou de cabeça no subconsciente, no mundo dos sonhos. Agora, vamos para Portugal, para ver como tudo isso se desenrolou por lá. A chegada do modernismo foi como a chegada de uma equipe de demolição, pronta para chocar o conservadorismo de uma sociedade portuguesa que vivia um momento bem complicado, de crise e melancolia. E essa citação aqui da revista Orfeu, que foi o grande estopim do movimento, ilustra perfeitamente o espírito da primeira fase: escandalizar. A intenção não era agradar, não. Era provocar, era quebrar as velhas estruturas com muito barulho e ousadia. O orfismo, como ficou conhecida essa primeira fase, foi um verdadeiro grito. Foi lançado em 1915 com a revista Orfeu, em plena crise nacional, e o objetivo era claro: romper com o passado. E na linha de frente dessa ruptura estavam nomes gigantes como Fernando Pessoa e seus heterônimos, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros. Só que, depois da demolição inicial, o movimento evoluiu. Se a primeira fase foi sobre derrubar a fachada da casa antiga, as fases seguintes foram sobre remodelar o interior dela, cada uma com um foco diferente. Essa linha do tempo mostra pra gente a progressão de forma bem clara. Começa com a explosão do orfismo em 1915, mais de uma década depois, em 1927, surge o presencismo com a revista Presença, e, finalmente, em 1939, o neorrealismo ganha força com o romance Guy Bells.
São 3 momentos bem distintos da mesma grande reforma. A diferença entre a segunda e a terceira fase é fundamental. De um lado, o presencismo que se volta para dentro, para a psicologia do indivíduo, defendendo a arte pela arte, sem compromissos políticos. Do outro, o neorrealismo, que faz exatamente o oposto. Olha para fora, para a sociedade, e usa a arte como uma ferramenta de denúncia social e de oposição à ditadura do Estado Novo. Então, qual foi o resultado dessa reforma toda? Qual é o legado do modernismo? A gente chega na casa agora completamente renovada, com uma estrutura e uma aparência que mudaram para sempre a paisagem da arte. A jornada pode ser resumida assim, ó. Primeiro, a demolição com as ferramentas das vanguardas. Depois, a nova fachada chocante do orfismo. Em seguida, a decoração interior, íntima, do presencismo. E, por fim, as janelas abertas para a rua pelo neorrealismo. A arte nunca mais seria a mesma. E a gente termina com uma reflexão. Se a grande lição do modernismo foi que não existe um único jeito de ver a realidade, que ele nos deu lentes novas para interpretar um mundo em constante mudança, a questão que fica no ar é, um século depois, que lentes a gente está usando para ver o nosso próprio tempo?